E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Professor Eduardo aí mais uma vez na área, né? Vamos lá então. Como eu tinha combinado com vocês, eu passei para vocês uma videoaula sobre o gênero reportagem e como eu tinha combinado com vocês, estou passando hoje, vamos falar um pouquinho hoje sobre o gênero notícia, tá, pessoal? Qual é o objetivo, né? É falar desses dois textos, né, desses dois gêneros jornalísticos e a gente fazer uma atividade comparando tanto um quanto o outro. Ok, pessoal? É uma alegria, uma satisfação estar com vocês, poder, né, mesmo distante, mas estar aí interagindo com vocês, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, o gênero notícia, primeiro ponto, é um gênero jornalístico, pessoal. Eu tô com a filinha aqui que eu coloquei aqui alguns tópicos aqui. Eu vou estar olhando para lá e para falar para vocês, tá bom? Então, ó, primeiramente que o gênero notícia, como eu tinha dito, ele é um gênero jornalístico. Uma outra coisa, pessoal, a notícia, todo gênero textual, todo texto, como a gente já conversou em sala de aula, tem um objetivo. Nenhum texto ele é sem intenção. Existe sempre uma intencionalidade discursiva por trás de cada texto, né? Ok? Então, qual é o objetivo que se tem ao se produzir uma notícia? Então, pessoal, a notícia, o objetivo dela é relatar fatos novos. Sempre fatos novos, tá, pessoal? Então, o gênero notícia, que mais uma vez eu repito, é um texto jornalístico, ele tem esse caráter de novidade, ele sempre traz fatos novos, ok? Se dirige ao público de maneira geral e ele apresenta, pessoal, a notícia apresenta um título que chama a atenção do leitor. Esse título é justamente para que o leitor ele já tenha um interesse, ele já desperta o interesse para ler aquela notícia. Eu tenho também, né, na notícia uma prioridade para a informação, porque a gente vai ter textos da esfera jornalísticas que vão se concentrar, que vão estar presentes na sociedade com o objetivo de ou informar ou de tecer, de construir uma opinião. Os textos que têm o objetivo mais de construir uma opinião, poderia ser, como por exemplo o editorial, eles vão ser um texto que eles vão puxar mais para a argumentação. Porém, a reportagem e a notícia, elas tendem mais para a informação. São textos que o objetivo é essencialmente trazer para o público leitor, trazer para a população uma informação. Daí a importância desse tipo de texto, desse gênero textual, porque ele cumpre um importante papel social de informar a sociedade, a população, os fatos que estão acontecendo no nosso mundo, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, ok? Então, o gênero notícia é um gênero de caráter informativo, porque ele se preocupa em divulgar sempre um fato novo. Daí eu vou reforçar isso com vocês, esse caráter de novidade, ok? A notícia, pessoal, ela é composta basicamente de duas partes: o lead e o corpo da notícia. O que é o lead? É aquele primeiro parágrafo que a gente vai ver lá na notícia, tá? E esse primeiro parágrafo ele apresenta para o leitor um resumo do que na verdade vai ser trabalhado, vai ser tratado. Ele é feito em poucas linhas, mas que ele já é o suficiente para deixar o leitor, né, situado, dizendo, a gente vai falar sobre isso aqui. Esse primeiro parágrafo, tá? A gente vai chamar de lead, que já é um resumo da notícia. O corpo, né? O restante da notícia, ela vai trazer uma ampliação, um detalhamento desse lead, ok? É onde a gente vai ver aí realmente o desenrolar da notícia em si. É comum, pessoal, no texto jornalístico, a citação do discurso de alguma outra pessoa. Tá? Por quê? Porque geralmente o repórter, o jornalista, ele procura entrevistar alguém que está envolvido, algum estudioso, né, da área, né, ou alguém que está realmente ali de dentro da situação. Para que isso? Para trazer uma maior credibilidade para a notícia. Então é comum você ler uma notícia e encontrar citações de alguém que foi entrevistado, ok, pessoal? Eu estou dando uma carreirinha aqui para essa aula não, para o texto não ficar muito cansativo, a aula não ficar muito enfadonha. E é o seguinte, pessoal, quanto à linguagem, não é? A linguagem do gênero da notícia, ela é
clara e objetiva, ela vai direto ao ponto, ela é clara para que o leitor ele compreenda facilmente o que está sendo tratado, ok? Ela é direta, ela é acessível a qualquer leitor, ok? Então ela é de fácil compreensão. E uma característica no que diz respeito à linguagem importante, peço que vocês até destaquem isso aí quando estiver assistindo essa aula e fazendo as suas anotações, é que a notícia, assim como a reportagem, ela apresenta uma linguagem impessoal. O que é a impessoalidade, pessoal? O repórter, o jornalista, ele se preocupa em informar, ele traz a informação para o leitor, para nós, mas ele não se envolve diretamente no texto. Você não vê nenhum posicionamento pessoal, emotivo, opiniões do jornalista. Não, ele não se envolve diretamente no texto. Ele se detém essencialmente a informar, tá certo? Então, a linguagem da notícia é uma linguagem impessoal. O que eu estou falando da notícia aqui, escrita especificamente, ok? Principalmente. Normalmente, pessoal, usa-se nessa notícia, ainda falando de linguagem, a norma padrão. Quando eu digo normalmente, isso você já entende que pode acontecer sim, a gente pode encontrar, tá, notícias com uma linguagem mais coloquial, mas geralmente, normalmente, se utiliza a linguagem padrão, a norma culta, essa que a gente aprende na escola, a gente aprende nos livros didáticos, essa é a linguagem que normalmente é utilizada pelos jornalistas, ok? Ainda sobre a notícia, podemos dizer também, pessoal, que ela apresenta ela apresenta para a gente a informação, tá, de maneira objetiva. Por isso, pessoal, é impossível a gente falar de notícia sem comparar com a reportagem. Quando a gente compara notícia e reportagem, a notícia ela tem esse objetivo de informar, mas ela é um texto bem mais objetivo, bem mais curto comparado à reportagem, porque a reportagem ela vai sondar, ela vai ampliar muito mais a análise dos fatos. Então, a notícia é um texto que traz a informação para a gente de maneira objetiva, resumida. Agora, entenda, essa questão da notícia ela ser resumida não significa que ela vai ser menos eficaz do que a reportagem. Então, mas ela é um texto mais objetivo, mais curto, com certeza, que a reportagem, porém, com muita eficiência, assim como a reportagem de maneira geral, ok? Então a grande diferença, a principal diferença entre a reportagem e a notícia é essa, é que a reportagem ela traz a informação de maneira bem mais ampla, enquanto que a notícia ela traz a informação de maneira abreviada, objetiva, resumida. Ou seja, nós temos na notícia o emprego mínimo de palavras com o máximo de informação. Tá certo, pessoal? Então é isso. Gênero notícia é um texto que cumpre um importante papel social, porque traz para a gente informações importantes para o nosso dia a dia. É um texto informativo da esfera jornalística e quando a gente vai fazer um paralelo entre reportagem e notícia, a notícia é um texto que é um gênero textual que vai ser bem mais objetivo, curto e direto. Tá bom, pessoal? Eu agradeço aí a atenção de vocês. Forte abraço para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.